Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Baruch Hashem. Bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Que Ele fale também ao seu coração. Em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. A porção de hoje é a porção de número 35. Porção Naassô. Naassô quer dizer faça. Essa porção vai começar no verso 21 do capítulo 4 de Números, Bamidbar, e vai até o capítulo 7, verso 89. Ao todo, pessoal, são 176 versos. É uma porção bem longa. Assim é todas as porções do livro de Bamidbar. Ela vai ter bastante assunto. Mas, como sempre, a gente vai fazer um resumo. Convido você a estar conosco. Com certeza, alguma coisa você vai aprender. Essa porção vai iniciar, pessoal, ainda dentro do contexto da porção passada. Ela ainda vai concluir o assunto do censo e também do serviço dos levitas. A gente viu na porção passada que Adonai mandou que fosse contado, todo o povo de Israel. A gente viu o número de cada tribo, a gente viu aonde cada tribo ia se acampar em volta do Miscã. Adonai depois mandou que fosse contado também os primogênitos e que os primogênitos de Israel fossem trocados pelos levitas. Adonai então separou cada família de Levi, já que Levi tem ao todo 3 filhos. Cada um desses filhos, que formou uma família, teria um serviço específico no Miscã. Então Adonai separou a família de Corrat para ser responsável pelos utensílios, pelos móveis do Miscã. Por isso essa família ia ficar acampada no lado do sul, já que ela era a primeira a entrar em cena, toda vez que o Miscã fosse mudar de local, essa tribo tinha que entrar e retirar todos os móveis sagrados. A família de Gerson, Adonai mandou acampar no lado do oeste, porque assim que a família de Corrat tirasse os utensílios, a família de Gerson entrava em cena tirando toda a parte de pano, toda a parte de cobertura do Miscã. E do lado do norte ficava a família de Merari. Assim que Gerson terminava de retirar os panos, entraria em ação a família de Merari tirando as estruturas, desmontando o tabernáculo. A gente viu tudo isso na porção passada. A gente viu como é organizado tudo isso. Somente Adonai, na sua sabedoria, para ter estabelecido algo tão perfeito, tão organizado assim. Como a gente já viu tudo isso, pessoal, a gente não vai ler o capítulo 4, a gente vai começar essa porção a partir do capítulo 5, porque são vários os assuntos dessa porção. Veja só, ela vai começar falando sobre isolamento de pessoas que estavam impuras, depois vai falar também sobre o regulamento de reparo por danos causados quando alguém causa um dano a outra pessoa. Depois Adonai vai estabelecer também um regulamento do ciúme, algo bem complexo, bem estranho. A gente vai tentar entender um pouco sobre isso. Vai falar também sobre o regulamento do voto de Nazir. Vai falar também sobre a bênção sacerdotal. A gente vai ver com bastante atenção essa bênção, que a gente recita todo o final do nosso estudo. Essa bênção foi elaborada, foi determinada pelo próprio Adonai e está justamente dentro dessa porção que vamos estudar hoje. E a porção vai finalizar, pessoal, no capítulo 7, que é o capítulo mais longo dessa porção. Vai falar sobre as ofertas especiais das tribos. Depois que o Miscã ficou pronto, depois que foi feito o censo, depois que as tribos se organizaram em volta do tabernáculo, cada tribo então ofereceu uma oferta especial para o Miscã, para o tabernáculo. É algo bem interessante, Tanto os números dessas ofertas e o significado de todas elas, a gente vai olhar com bastante atenção. Então eu convido você a estar conosco, vamos começar a leitura. Convido você a abrir o seu coração. Abra também a sua Torá em Bamidbar, capítulo 5, de onde a gente vai começar o estudo de hoje. Adonai disse para Moshe: ordene ao povo de Israel que expulse do acampamento, ou seja, que coloque para fora do acampamento, toda pessoa com tsaraat, e também toda pessoa com fluxo, e também toda pessoa impura por ter tocado em um cadáver. Mandem para fora o homem ou a mulher. Coloque fora do acampamento, para que não macule o acampamento.
onde eu vivo entre vocês. Então veja só, Adonai está estabelecendo aqui aquilo que nós conhecemos muito bem, né, nesses últimos tempos, o isolamento. A gente já viu isso lá no livro de Vaikra, onde Adonai mostrou vários tipos de impureza. Eu mostrei para vocês que ao todo são 12 tipos de impureza. Isso a gente viu lá na porção Metsorá. Existem impurezas, pessoal, que são simples, mas existem impurezas que são graves, e essas que são graves, as pessoas tinham que ser colocadas para fora do convívio. Para quê? Para não contaminar as outras pessoas que estavam em volta delas. Imagina aqui no deserto, né? Mais de 1 milhão de pessoas, todas juntas, né? Todas próximas umas das outras. Uma pessoa afligida, por exemplo, com Tsaraat, se ela não fosse isolada, ela ia contaminar todas as outras pessoas em sua volta. Então, Adonai estabeleceu, ele ordenou que fosse feito esse isolamento. Veja, né, que algo que foi dito por Adonai há mais de 3.000 anos atrás, ainda funciona até o dia de hoje, mostrando que a Torá é atemporal. A Torá aqui, pessoal, vai citar qual é o tipo de impurezas que as pessoas precisavam ser isoladas. A gente sabe, por exemplo, que quando um homem ele viesse a ejacular, a gente já viu isso, ele ficava impuro. Só que essa impureza era uma impureza simples, ele ficava impuro somente até o pôr do sol. Então, nesse caso, ele não precisava ficar isolado, não precisava fazer uma purificação também, era só se banhar, se pôs o sol, ele já estava puro. Uma pessoa, quando comesse, por exemplo, uma carne de um animal, ainda que seja um animal caché, mas ele foi morto, atacado por um outro animal, a Torá vai dizer que a pessoa fica impura. Se comer carne de um animal assim, de um animal que foi morto, vítima do ataque de outro animal. Só que essa impureza também é uma impureza simples. A pessoa vai ficar impura somente até o pôr do sol. Ela não terá que fazer purificação. Ela não terá que ser afastada do convívio das outras pessoas. Então, existem várias impurezas que são impurezas simples. Só que tem impurezas que são graves, e são essas daqui, né, que a Torá está citando. Nesse caso, a pessoa precisa ser afastada. Quais são elas? Primeiro, a Tsaraat, que é uma impureza bem grave. A gente viu já uma porção falando só sobre isso. Além da pessoa ficar afastada do convívio, quando ela sarasse, né, quando ela ficasse limpa, ela tinha que fazer uma purificação e tinha que também fazer uma oferta pelo pecado. Essa última impureza aqui, pessoal, que é impureza de tocar em um cadáver, essa impureza, até o momento, a Torá ainda não estabeleceu como seria a purificação. A Torá já falou da purificação de Tsarat, já falou sobre a purificação de fluxo. Só que a purificação para quem tocar em um cadáver só vai ser dado lá na porção Hukat. Depois dos espias ter ido espiar a terra, depois da rebelião de Cora. Então existe um significado, né, por trás de tudo isso, existe uma razão por que Adonai demorou tanto para dar esse regulamento de purificação nesse caso aqui. A gente vai ver que a purificação nesse caso será com a cinza de uma novilha vermelha. A gente vai estudar isso ainda futuramente. Então perceba que a Torá está ensinando o povo de Israel a cuidar da saúde e a se manter puro, porque no caso de alguém estar impuro, com esse tipo de impureza aqui, eles deveriam ser afastados. Quem era colocado para fora era a pessoa contaminada, né? A pessoa que estava com o vírus. A gente viu nos últimos dias acontecendo, principalmente aqui no Brasil, onde pessoas saudáveis foram colocadas em isolamento, né? Algo sem precedente aí na história da humanidade. A Torá já ensina, né, desde há mais de 3.000 anos atrás, que quando alguém tem um vírus, quando alguém tem algo que contagia outra pessoa, ele precisa ficar em isolamento. A gente pode ver, por exemplo, na história, quando fala sobre uma pandemia chamada de Ebola, muitas pessoas morreram e muitos judeus não eram atingidos por essa pandemia, até se surgiu uma perseguição, né, contra os judeus, chamando eles de bruxos, dizendo que eles eram responsáveis por aquela pandemia. Até que alguém um dia veio descobrir que eles não ficavam doentes, porque aquela doença tinha a ver com higiene, como eles lavavam a mão, como eles cumpriam, né, com todos os requisitos dados pela Torá, eles então não eram contaminados assim de maneira tão fácil como eram as outras pessoas. E com quem que eles aprenderam, né?
Aprendeu com a Torá, aprendeu com o Eterno. Ensinamento esse que foi dado já desde o deserto. E a Torá faz questão de dizer, pessoal, que o povo de Israel cumpriu com esse regulamento. Veja só. O povo de Israel colocou-os para fora do acampamento, fez o que Adonai dissera para Moshe. Então veja só, essa porção faz questão de dizer para nós que esse regulamento foi cumprido já no deserto. Pessoas ficaram, impuras e eles cumpriram esse regulamento colocando para fora as pessoas que estavam contaminadas. A Torá não vai citar para nós quem foi essas pessoas, né? A gente vai ver apenas Miriam, que vai ficar com Tsaraate. Ela vai ser colocada para fora por 7 dias. É a única que a Torá vai citar. Mas segundo o que a Torá está dizendo aqui, outros casos também aconteceu de pessoas ficar impura e ser colocado para fora cumprindo com esse regulamento. A Torá talvez não achou necessário que trouxesse essa informação para nós, dizendo quem foi que ficou impuro, quando foi que isso aconteceu. Os primos de Moshe, por exemplo, eles ficaram impuros, né? Eles tiveram que tirar o corpo de Nadav e Avihu de dentro do Miscã. Para fazer isso, eles ficaram impuros. Provavelmente eles também ficaram fora aí do arraial por 7 dias, porque quando alguém toca em um corpo morto, pessoal, a Torá diz que essa pessoa fica impura durante 7 dias. Após terminar esse período, ela teria que se banhar, com aquela água da novilha vermelha, para fazer então a sua purificação. Tudo isso a Torá ainda vai ensinar futuramente em porções vindouras. A partir do verso 5, a Torá já vai falar de um outro regulamento. Veja só. Adonai disse para Moshe: fale ao povo de Israel que quando um homem ou uma mulher cometer algum tipo de pecado contra outra pessoa e assim faltar com a palavra em relação a Adonai, ela será culpada. Confessará o pecado cometido e fará a plena restituição pela culpa e ainda acrescentará 20% para a vítima do seu pecado. Veja só, do que a Torá está falando aqui, pessoal? Está falando de um pecado contra outra pessoa que traz dano, que traz prejuízo. A Torá está ensinando que quando nós cometer alguma falha contra alguém, causando dano, causando prejuízo, nós temos que fazer a reparação desse dano. Então é algo muito sério. A Torá não vai dizer que isso aconteceu, no meio do deserto. Provavelmente isso não aconteceu. Baruch Hashem, se isso não tiver acontecido, porque o importante é que isso não aconteça, que nós nunca venhamos cometer nenhum mal contra o nosso próximo, que venha trazer prejuízo, que venha trazer dano. Se isso acontecer, a Torá está dizendo que nós precisamos reparar o dano. Nós devemos confessar o nosso pecado, reconhecer que a gente está errado e de alguma forma fazer essa reparação. Então, se você está no caminho de Teshuvá, se você se lembra que um dia, ainda que seja um dia bem distante, você deu prejuízo para alguém, você causou dano para alguém, então aproveite a oportunidade que você tem e cumpre com esse regulamento, cumpre com esse mandamento. Faça a reparação, faça a restituição, procure a pessoa que você talvez esteja devendo, procure a pessoa que talvez você prejudicou e se acerte com ela, porque é isso que a Torá está ensinando, tá, pessoal? Devemos tomar muito cuidado com tudo que vamos fazer, porque a partir do momento que a gente prejudicar alguém, que a gente causar dano para outra pessoa, esse dano tem que ser reparado. Não é simplesmente pedir perdão, não é simplesmente reconhecer que errou. Isso é necessário também, mas é preciso que se faça a reparação, é preciso que se conserte o que você fez. E a Torá ainda vai mais além, manda até acrescentar 20% como uma indenização. Então, se você causou dano para alguém de forma intencional, a Torá manda que seja acrescentado 20% como indenização. Se caso esse dano que você causou não foi intencional, mas você na sua consciência sabe que você causou dano para alguém, então o correto é você procurar essa pessoa, se acertar com ela e corrigir esse mal. O nosso Mashiach, por exemplo, ele ensinou isso. Ele falou que quando alguém fosse levar uma oferta diante do altar e ele tivesse alguma pendência contra o seu próximo, ele deveria retornar, procurar aquele próximo, se acertar com ele e somente depois disso fazer a sua oferta. Na sequência desse texto, a Torá vai dizer
né? Aqui a Torá está supondo que a pessoa demorou tanto para reparar esse dano que ela causou a outra pessoa, que quando ela for fazer essa reparação, de repente a pessoa nem existe mais. Então a Torá diz que ela deve reparar alguém próximo a ela. No caso, um irmão, um filho ou uma filha, alguém que seja bem próximo àquela pessoa que foi prejudicada. Se essa pessoa não tiver ninguém próxima, né, para receber essa restituição, a Torá diz que a restituição deve ser feita mesmo assim. Nesse caso, a restituição iria para o sacerdote. E após fazer a restituição, a Torá diz que tinha que ser feita uma oferta pela culpa. No caso, um carneiro. Toda a oferta feita tanto pela culpa como pelo pecado, tudo isso pertencia aos sacerdotes. Então, que isso não venha acontecer conosco. A Torá aqui não vai dizer isso foi feito, né, pelos filhos de Israel, talvez porque não aconteceu de ninguém defraudar ninguém, de ninguém causar dano para ninguém. Então, se isso não aconteceu, não tinha por que cumprir esse regulamento. É muito melhor que a gente não precisa cumprir esse regulamento, né, pessoal? Se a gente andar de forma correta, se a gente tomar muito cuidado com tudo que nós vamos fazer, com os negócios que vamos fazer, cuidado com as mentiras, cuidado com as calúnias, porque a gente pode defraudar outra pessoa de várias maneiras, até mesmo com palavra, até mesmo falando algo que não é verdade, manchando a reputação de alguém e assim prejudicando, né? Talvez seja um profissional que tenha lá a sua profissão prejudicada, simplesmente por causa de uma fofoca, por causa de uma calúnia que se levantou daquela pessoa. Então, se a gente causar dano para alguém, esse dano deve ser reparado. Esse é o ensino da Torá. Após a Torá falar sobre esses dois assuntos, pessoal, sobre o isolamento das pessoas impuras e depois sobre o reparo de dano, né, que deve ser feito quando alguém prejudicar o seu próximo, a Torá agora vai falar sobre o estranho ensino sobre o ciúme. A gente não vai ler tudo esse capítulo, mas eu quero fazer um pequeno comentário sobre esse assunto bem estranho, né, que vai estar aqui no capítulo 5, que a Torá vai falar sobre o ciúme. A Torá vai dizer que quando um homem ele desconfiar que a sua mulher estava sendo infiel com ele não tendo como provar, não tendo testemunha, não foi pega no flagra, ele então tinha o direito de levar essa mulher até o sacerdote para que fosse feita uma prova com ela, uma prova de fidelidade. É algo bem complexo, eu acredito que Adonai estabeleceu isso com a intenção de que isso não fosse cumprido, porque se a gente olhar com atenção o que esse regulamento ensina, como era, né, para ser feito esse regulamento, precisaria de muita coragem, tanto do homem, né, que ia levar a sua esposa até o sacerdote, como também da mulher. Então, qual é a proposta de um regulamento tão estranho como esse? Eu entendo, né, talvez eu esteja errado na minha forma de interpretar, mas o que eu entendo disso? A intenção desse regulamento não é que o homem levasse a mulher até o sacerdote, que ela passasse por toda essa humilhação, que ela fosse amaldiçoada. Primeiro era para a mulher. Ela devia pensar o seguinte: a infidelidade é um pecado muito grave, tá, pessoal? A Torá, ela diz que o adultério é um pecado digno de morte. Quando uma mulher, ela casada, saía com outro homem, ela estava cometendo adultério. Claro que precisava de testemunha, né? Não é como tentaram fazer com Machia, levando aquela mulher até ele, acusando ela de estar em adultério. Mas é preciso testemunha, é preciso também que seja levado o homem junto. Eles não fizeram isso porque eles estavam mentindo. Eles estavam levantando falso testemunho. Quando Machia falou para eles, aquele que não tem pecado atira a pedra, em outras palavras, o Machia estava dizendo, aquele que está falando a verdade, aquele que é testemunha verdadeira do que aconteceu, atire a primeira pedra. Mas como eles estavam mentindo, como a intenção era apenas armar uma cilada para cima do Machia, todos eles saíram de fininha. Mas a Torá diz, pessoal, que o adultério é um pecado passivo de morte, é algo muito sério. A mulher teria que pensar muito se realmente valeria a pena ela ser infiel com seu marido. Por quê? Primeira coisa, se ela fosse pega, ela seria punida de morte. Então era um risco muito grande que a mulher estaria correndo. Mas talvez ela pensava assim, não, eu vou fazer algo bem feito que ninguém vai ver, e assim eu não vou ser punida de morte.
Mas a Torá vai dizer que se o marido da mulher desconfiar, ele perceber que ela está estranha, ela não anda mais como era antigamente, porque não existe pecado perfeito. A mulher ou o homem, quando começa a se envolver com outra pessoa, né, sendo infiel, ele não consegue disfarçar isso por muito tempo. Ele vai mudar a sua maneira de se comportar, ele vai mudar a sua maneira de olhar para o seu marido ou para a sua esposa. Então vai surgir sim uma desconfiança do seu cônjuge. É o que a Torá está supondo aqui nesse regulamento. O marido vai desconfiar que a mulher foi infiel, ele então vai começar a pressionar ela não vai ter coragem de falar. Então o que a Torá diz para fazer? O que a Adonai estabeleceu? Nesse caso, o marido então pega a mulher, leva ela até o sacerdote, leva junto uma oferta, que é a oferta pelo ciúme, e o sacerdote vai fazer essa mulher jurar diante de Adonai que ela não foi infiel. E ela então vai beber uma água, né, que o sacerdote vai preparar. Se ela não for infiel, essa água será uma bênção para ela. Se ela estiver mentindo, essa água será uma maldição para ela. Então veja que coisa complexa. Será que uma mulher teria coragem de mentir, se colocar diante de Adonai e jurar que ela não foi infiel? Com certeza não, nenhuma mulher teria coragem de fazer isso. Mas então por que Adonai estabeleceu um regulamento que ele mesmo sabia que nunca seria cumprido? Eu vejo que a proposta é exatamente essa, é fazer a mulher ter muito medo de ser infiel. Porque se algo não está bom no relacionamento, é preciso conversar, é preciso se acertar. A Torá autoriza o divórcio, ainda que Adonai não queira que haja divórcio, a Torá autoriza, porque é muito melhor que haja um acerto, um acordo, e haja um divórcio do que o adultério. A Torá ela é categórica. O Eterno é muito severo com respeito a esse pecado chamado de adultério. Infelizmente, né, muita gente não tem levado a sério esse mandamento. E todo mandamento que a Torá manda punir de morte, pessoal, a intenção do Eterno não é punir de morte, né? A gente já viu isso no profeta Ezequiel, onde Adonai diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, nem na morte do pecador. A intenção de Adonai, quando estabelece um regulamento bem severo, é fazer com que a pessoa seja desmotivada, fazer com que a pessoa entenda que aquele pecado é muito grave e não vale a pena pagar um preço tão alto, correr um risco tão grande. Se Adonai não tivesse estabelecido uma pena severa com respeito ao pecado de adultério, o que vocês acham que ia acontecer no deserto? O que vocês acham que ia acontecer no meio do povo? Mesmo sendo um pecado gravíssimo, né, dito pela Torá, mesmo assim tem pessoas que fazem, que cometem esse pecado. Agora imagina se a Torá não fosse tão severa com respeito a uma transgressão como essa. Com certeza haveria até troca de casais. Isso acontece no mundo aí fora. E Adonai sabe que esse é um dos pecados que causa muito prazer no ser humano. Se não for colocado uma lei severa, imagina o que ia acontecer. A gente não vai ler, tá, pessoal, sobre esse estranho ensino sobre o ciúme. Eu acredito que isso daqui nunca vai acontecer conosco, né? Porque é um regulamento que, tenho certeza, nem eu e nem você jamais vai colocar isso em prática. Segundo a história, isso nunca aconteceu, nunca houve um homem levar a sua mulher diante do sacerdote para fazer esse teste. Eu acredito que Adonai tinha realmente essa intenção, de que esse regulamento, né, não fosse cumprido. Muitos regulamentos que a Torá estabeleceu, como por exemplo os juízos, né, de pena severa, a intenção de Adonai é que não acontecesse. Esses regulamentos foram estabelecidos com o propósito de desmotivar as pessoas a cometer tais transgressões. Bom, pessoal, agora a gente vai para o capítulo 6, onde a gente vai ver sobre o voto de Nazir. É um capítulo inteiro sobre esse assunto que a gente não vai ler também, mas a gente vai fazer um pequeno comentário com respeito a esse assunto. É bem interessante que esse assunto vem bem depois do Eterno estabelecer o regulamento sobre o ensino do ciúme. Eu, particularmente, vejo que há uma pequena conexão entre o voto de Nazir e esse ensino sobre o ciúme. O voto de Nazir, a gente não vê na escritura Adonai determinando que isso fosse feito. Adonai ele vai permitir que seja feito esse voto, mas se a pessoa fosse inteligente
e analisasse com atenção todos os requisitos, todos os regulamentos desse voto, ela ia entender que realmente não vale a pena fazer um voto desse. Na verdade, a Torá não ensina, não incentiva ninguém a fazer voto. Ainda que a Torá permite, a gente tem que entender o seguinte, pessoal. Nem tudo que Adonai permitiu, ele está ordenando. Adonai ele vai permitir que haja o divórcio. Mas Adonai não está mandando que seja feito o divórcio. A gente vai ver isso ainda futuramente. Mesma coisa é o voto de Nazir. Ele vai regulamentar esse voto, ele vai autorizar que seja feito esse voto, mas ele não está mandando que seja feito esse voto. Mesma coisa é o ensino sobre o ciúme. Ele regulamentou isso, ele falou como devia ser isso, mas ele não está mandando que seja feito assim. A intenção dele é que isso não fosse feito. Pelo menos eu vejo dessa forma. Então vamos ler o capítulo 6, vamos tentar entender um pouquinho sobre esse voto de Nazir. Adonai disse a Moshe: Fala ao povo de Israel, quando um homem ou uma mulher fizer um tipo de voto especial, o voto de Nazir, consagrando-se para Adonai, ele deve se abster de vinho e também de outras bebidas inebriantes, ou seja, bebidas fortes, bebidas alcoólicas. Não poderá beber vinho de nenhuma procedência, nem beber suco de uva, e não comer uvas passas. Enquanto permanecer Nazir, não comerá nada derivado da vinha, nem casca de uvas e nem as suas sementes. Em todo o seu período de Nazir, ele não rapará a cabeça até o fim do tempo em que tiver se consagrado para Adonai. Ele será sagrado, deixando o cabelo da cabeça crescer. Então perceba uma coisa, pessoal. Vamos voltar no início aqui. Veja como Adonai fala aqui. Quando um homem ou uma mulher fizer um voto. Adonai não está dizendo assim, ó, faça um voto. Percebe que Adonai ele está autorizando que seja feito esse voto, mas esse voto não é um mandamento. Eu e você não tem a obrigação de fazer esse voto. As pessoas não tinham a obrigação de fazer esse voto. Não era um mandamento. Mas então por que Adonai ele permitiu que as pessoas fizessem um voto tão complexo como esse? A gente vai ver que os regulamentos desse voto é muito sério. E por que Adonai estabelece regulamentos tão sérios assim, pessoal? Eu vejo também aqui como algo no propósito de desmotivar a pessoa a fazer esse voto. Porque a Torá vai dizer que é tão sério isso daqui, veja só. Enquanto ele estiver no seu período de consagração, ele não poderá se aproximar de nenhum cadáver. Isso não pode, né, em nenhum momento. Mas aqui, veja só. Nem quando for seu pai, nem quando for sua mãe, seu irmão, sua irmã, quando eles morrer, pois a consagração de Elohim está sobre a sua cabeça. Olha só, enquanto a pessoa estiver fazendo esse voto de Nazir, nesse voto ele não poderia beber vinho, não poderia beber nenhum tipo de bebida alcoólica, não poderia comer nada derivado da uva, não poderia cortar o cabelo e não poderia jamais se aproximar de um cadáver, ainda que fosse seu pai, ainda que fosse sua mãe. Então veja que é algo bem sério e a pessoa quando fosse fazer esse voto, ela tinha que saber de todos esses regulamentos aqui. Para quê? Para ela ver se vale a pena mesmo fazer esse voto. Será que vale a pena fazer um voto assim? Qual era o propósito desse voto? No início a gente vai ver que o propósito era se consagrar para Adonai. Mas qual é a melhor maneira da gente se consagrar para Adonai? Fazendo voto? Se tornando um Nazir? A gente vai ver na escritura que houve Nazir que foram determinados pelo Eterno. Então, uma coisa é Adonai determinar que a pessoa seja um Nazir, outra coisa é ela, por conta própria, querer ser um Nazir. Então, eu vejo aqui também um regulamento que Adonai estabeleceu. Não é um mandamento que a gente deve cumprir. Se você quiser fazer, você faça, não tem problema nenhum. Só que se você pedisse um conselho para mim, eu falaria, jamais faça um voto assim. Se você quer se consagrar, pessoal, obedeça os mandamentos. Se tem algo que agrada a Adonai, não é sacrifício. O que Adonai espera do ser humano é a obediência plena, sincera dos seus mandamentos. Ele falou isso várias vezes nos profetas. Infelizmente, tem gente que gosta de fazer sacrifício, acha que somente assim vai conseguir se consagrar, aí é diferente, vai de cada um, né?
Eu conheço pessoas, por exemplo, que fazem voto de não beber guaraná, fazem voto de não tomar coca, fazem voto de não comer chocolate. Então são votos que não têm base bíblica, mas a pessoa, ela por conta própria diz que vai fazer esse voto. E por que as pessoas fazem isso? Geralmente é algo que ela gosta muito de fazer. Geralmente é algo que ela é viciada, ela tem vontade de parar com aquilo, só que ela não tem forças para se libertar daquele vício. Então ela faz um voto, e como ela assumiu um compromisso com Adonai, ela é obrigada a cumprir esse voto. Talvez seja isso, né? Talvez as pessoas que fossem fazer esse voto de Nazir fossem pessoas viciadas no vinho, pessoas viciadas em bebidas alcoólicas, e com esse propósito de se abster dessa bebida, eles faziam esse voto. Pelo menos eu penso assim. A gente vai ver, por exemplo, que no final do voto, após ela ter cumprido, né, esse voto de Nazir, que a Torá não vai dizer qual é o tempo, ela fazia lá, por exemplo, um voto de um mês, de 60 dias, vai saber. O tempo que ela determinasse. Quando ela terminasse de cumprir esse voto, ela tinha que fazer uma oferta pelo pecado, pessoal. Então, isso por si só já é um motivo para a pessoa fazer uma pergunta. Mas espera aí. Se eu fui fiel, se eu me sacrifiquei, se eu cumpri com o meu voto, por que eu tenho que fazer uma oferta pelo pecado? Qual foi o pecado que eu cometi para eu ter que fazer uma oferta pelo pecado? Então, se a pessoa fizesse essa pergunta, ela já ia entender que não é bom fazer esse voto, porque se ela tem que fazer uma oferta pelo pecado, isso quer dizer que esse voto ele é um pecado, não um pecado grave. Mas por que seria um pecado? Porque ela está se abstendo de beber vinho, ela está se abstendo de comer uva, que é uma bênção. É algo que Adonai criou para que o ser humano pudesse usufruir. Então, quando a gente rejeita aquilo que Adonai nos propicia, de certa forma isso é uma ingratidão, né? Por isso ela terá que fazer uma oferta pelo pecado no fim do seu voto. Ao todo, pessoal, será 21 versos que a Torá vai usar para falar somente sobre esse voto, né, de Nazir. Eu mesmo, particularmente, jamais faria um voto desse. Eu não aconselho você a fazer voto. Eu aconselho que você procure andar nos caminhos de Adonai, procure obedecer os mandamentos. Muito melhor é obedecer do que sacrificar. Agora a gente vai para o verso 22, onde a gente vai ver a bênção sacerdotal. É justamente nesse capítulo, justamente nessa porção, que Adonai estabeleceu aquela bênção que a gente recita no final dos nossos estudos. A maioria das bênçãos que são recitadas, como por exemplo, a bênção do pão, a bênção do vinho, a bênção do recebimento do Shabat, a maioria das bênçãos que existe foram desenvolvidas pelo ser humano, por pessoas que serviam a Adonai e que desenvolveram, que elaboraram essas bênçãos. Já essa bênção aqui não, pessoal. Essa bênção aqui foi elaborada, foi desenvolvida, foi determinada pelo próprio Adonai. Foi ele quem ditou essa bênção para Moshe, para que Moshe passasse para Arão, para que Arão proferisse essa bênção sobre os filhos de Israel. Então existe algo muito profundo nessa bênção. Quero juntamente com você olhar com bastante atenção essa bênção que Adonai estabeleceu sobre o seu povo. Vai estar no verso 22, pessoal. Veja só como Adonai falou para Moshe. Adonai disse a Moshe: fale para Arão e seus filhos, ou seja, para os sacerdotes, que assim, olha só, que assim deverão abençoar os filhos de Israel, dizendo para eles, olha só, aquilo que a gente vai ler agora foi o próprio Adonai também que falou. Além, né, das 10 palavras que Adonai falou e escreveu com suas mãos, Adonai também falou isso que a gente vai ler agora, e isso é muito profundo, a gente vai tentar entender o significado de tudo isso. Aqui está, pessoal. Na verdade, são 3 versos, né, que compõem essa bênção, e Adonai vai dizer que a proposta dessa bênção é colocar o nome dele sobre os filhos de Israel. Diz assim: que Adonai te abençoe e te guarde, que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e mostre a sua graça, que Adonai levante a sua face em sua direção e dê plenitude para você. E Adonai conclui dizendo: desse modo,
eles, né, os sacerdotes, devem aplicar o meu nome ao povo de Israel para que eu os abençoe. Então perceba que essa bênção tem algo relacionado com o nome do Eterno. E o que a gente já vê de cara aqui? A gente vê que o nome de Adonai, né, as 4 letras, aparece 3 vezes nessa bênção. São 3 versos, né? Essa bênção é composta de 3 partes e em cada uma dessas partes aparece o nome de Adonai. Isso parece muito com o 4º mandamento, pessoal, com o Shabat. Por quê? Porque de todos os mandamentos que Adonai falou no Monte Sinai, o Shabat é o único dos mandamentos onde aparece o nome de Adonai 3 vezes. Então existe uma relação entre essa bênção que Adonai está mandando fazer aqui sobre os filhos de Israel com o Shabat. Vamos ver o Shabat? Olha só. Aqui também foi o próprio Adonai que falou. Aquela bênção que nós acabamos de ler saiu da boca de Adonai. Esse mandamento aqui, como todos os 10 mandamentos, também saiu da boca de Adonai. Veja o que Adonai falou lá no Monte Sinai. Lembra-se do dia de Shabat para santificá-lo. Vocês têm 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas. Mas o 7º dia é um Shabat para Adonai. Veja só, a primeira vez apareceu o nome de Adonai, o seu Elohim. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu gado, nem o seu estrangeiro que está com você dentro dos portões de sua propriedade. Agora veja o verso 11, pessoal. Pois 6 dias Adonai, segunda vez o nome de Adonai, fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia ele descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia de Shabat e de tê-lo separado para si. Percebe que o nome de Adonai, ele aparece aqui também 3 vezes. Da mesma maneira que o nome de Adonai aparece 3 vezes na bênção sacerdotal. Isso quer dizer o quê, pessoal? Existe uma conexão entre a bênção sacerdotal e o Shabat. Vamos tentar entender, né, qual é essa conexão, além do nome de Adonai aparecer 3 vezes. E existe também um outro local que vai aparecer também o nome de Adonai 3 vezes, pessoal. Veja que coisa interessante. É no Shema Israel. Ouve Israel. Adonai, Errad, né? Adonai é um. Adonai é o nosso Elohim. Então percebe que nesse primeiro verso já aparece o nome de Adonai 2 vezes. Ame Adonai, o seu Elohim, com todo o seu coração, com todo o seu ser e com toda a sua capacidade. Então, nesses 2 versos, né, que é o Shema Israel, o nome de Adonai aparece também 3 vezes. É muito interessante isso, porque tanto na bênção sacerdotal, como no Shabat e também no Shema, o nome de Adonai vai aparecer 3 vezes. Isso tem um significado muito profundo, pessoal, porque Adonai disse que a bênção sacerdotal era para colocar o nome dele sobre os filhos de Israel. Vocês sabem que no hebraico as palavras têm significado, existe a gemátria, né, que nos ajuda a entender de forma mais profunda o que a frase quer dizer. Então vamos usar a gemátria para a gente ver uma forma mais profunda dessa bênção sacerdotal. Primeiro vamos ver o primeiro verso, pessoal. A primeira parte da bênção sacerdotal, que é essa daqui. Que Adonai te abençoe e te guarde. Essa é a primeira parte. Lendo assim, a gente poderia pensar, bom, mas como é que Adonai vai me abençoar? Como é que Adonai vai me guardar? Será que tem como a gente entender do que Adonai está falando aqui? Do que essa bênção está falando? Porque isso daqui não é apenas algo místico, né? As pessoas acham que é simplesmente estender a mão para o outro e dizer que Adonai te abençoe e te guarde, e pronto, que Adonai já vai abençoar e guardar aquela pessoa. Existe algo muito mais profundo por trás disso. Vamos tentar entender como é que Adonai vai nos abençoar e nos guardar. O que eu devo fazer para Adonai me abençoar e me guardar? Isso a gente vai ver através da gemátria. Então percebe que aqui tem ao todo 15 letras e 3 palavras. Cada letra tem um valor numérico, né? Somando o valor numérico de todas essas 15 letras deu 854.
tirando a raiz, deu 17, 1 mais 7 vai dar 8. Então a gente já tem uma luz aqui. O que a Gemátria já está nos mostrando aqui, pessoal? Que aquilo que Adonai vai nos abençoar e nos guardar está relacionado com o número 8. E do que a gente lembra quando a gente vê o número 8? Da Torá. A palavra Torá tem um valor numérico 611 e a sua raiz é 8. Então veja só, nessa primeira parte da bênção, onde diz que Adonai te abençoe e te guarde, a Gemátria está revelando para nós como é que Adonai vai nos abençoar. Como é que ele vai nos guardar? Através da sua Torá. Porque é a Torá que nos abençoa. É a Torá que nos guarda. Nós só vamos ter uma vida plena, a gente viu isso já na porção Berucotai, onde Adonai falou que o povo de Israel ia viver em segurança, ia ter uma vida plena quando? Quando eles cumprissem com os mandamentos. Então não é simplesmente eu estender a mão para a pessoa e dizer que Adonai te abençoe e te guarde, que já está tudo resolvido. Adonai nos abençoa e nos guarda através do quê? Através da sua Torá. A Gemátria está nos ensinando isso, pessoal. Veja que coisa profunda. Além da palavra Torá, né, a gente vai ter o nome do nosso Adonai, que também é raiz 8. E o nome do nosso Mashiach, que também é raiz 8. Então percebe que existe uma conexão. Vocês viram que a bênção sacerdotal aparece o nome do Eterno 3 vezes, tá, pessoal? E esses 3 nomes aqui, tudo tem a ver com o Eterno. O nome do Eterno, claro, né, as 4 letras. A Torá, será que a Torá tem a ver com o Eterno? Claro. Será que Yeshua tem a ver com o Eterno? Claro. Esses 3 aqui são um, como diz Yohanan, né? Os 3 são um. Yeshua, a Torá e o Eterno, os 3 são Errad, os 3 são um. E é através disso daqui, pessoal, através da Torá, que Adonai vai nos abençoar e nos guardar. Agora vamos ver a segunda parte dessa bênção, vamos ver se a Gemátria vai nos ajudar a entender mais profundo essa bênção. Segunda parte diz assim: que Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você a sua graça. Como é que Adonai vai fazer a face dele brilhar sobre nós? Então a gente não deve simplesmente recitar a bênção e ficar por isso mesmo. A gente tem que tentar entender algo mais profundo, né, por trás da Gemátria disso daqui. Então vamos ver se a Gemátria vai nos ensinar como é que Adonai vai fazer brilhar a sua face sobre nós. Veja só, essa frase tem 20 letras, que é a segunda parte da bênção, né? Tem 5 palavras e olha o valor numérico aqui. 538, a raiz é 7. Vocês sabem que 7 tem a ver com plenitude, né? Então que Adonai faça a sua face brilhar sobre nós, através do quê? Através da plenitude de Adonai. A gente já viu sobre a menorá, que tem 7 braços. A gente já entendeu que nós somos uma menorá. A gente já entendeu que o azeite é uma referência à Torá. Quando nós praticamos a Torá, nós estamos queimando o azeite e assim estamos produzindo luz para aqueles que estão em nossa volta. Então é assim, pessoal. É através da prática da Torá que a face de Adonai vai estar brilhando sobre nós. A gente viu a porção Berucotai e eu trouxe para vocês verem. Veja só. A palavra Berucotai nos meus regulamentos, veja a raiz dessa palavra aqui. O valor numérico é 520. A raiz é 7. Então, existe uma conexão entre os regulamentos e a face de Adonai. A face de Adonai vai brilhar sobre nós quando? Quando nós colocar em prática os regulamentos de Adonai. Então, percebe, pessoal, que a bênção sacerdotal tem tudo a ver com a aliança. Tem tudo a ver com o pacto que Adonai fez no Monte Sinai. Tanto a primeira parte, que tem a ver com a Torá, raiz 8, a segunda parte também tem a ver com os regulamentos, né? Raiz 7. E é interessante que lá no capítulo 20 de Shemot, quando Adonai entregou a sua Torá, veja o que ele disse lá. Falando de Hesed, né? Demonstro graça até a 1000ª geração daqueles que me amam e obedece os meus mandamentos. Veja como é essa segunda parte aqui, como que ela finaliza. Dizendo que Adonai ia mostrar sobre nós a sua graça. E Adonai lá em Shemot, quando ele fala as 10 palavras,
ele explica como é que ele vai demonstrar graça. Ele vai demonstrar graça para quem? Para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Tudo isso está codificado, pessoal, dentro dessa bênção sacerdotal. Veja que coisa profunda isso. Vamos ver a terceira parte, a parte final da bênção sacerdotal. Diz assim: que Adonai levante a sua face na sua direção e te dê plenitude para você. Pergunta, pessoal: como que Adonai vai nos dar plenitude? O que seria a plenitude de Adonai? A gente já viu o que é a Torá, a gente já viu o que é os seus regulamentos, mas para a gente entender melhor, né, como vai finalizar essa bênção sacerdotal, vamos ver o valor numérico dessa frase aqui. Ao todo tem 25 letras, valor numérico 1326. Olha a raiz, raiz 3. Do que a gente lembra, pessoal, quando a gente vê esse número 3 aqui? Eu sempre tenho repetido isso para vocês. Adonai fez um pacto com nossos patriarcas, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Olha os três aqui. E qual foi o pacto que Adonai fez com nossos patriarcas? Adonai falou para Abraão que ele seria pai de nações, que Adonai seria o Elohim dessas nações, e que essas nações seriam um povo dele, que ele daria a terra que Abraão peregrinou para essas nações. Então tudo isso está relacionado aqui com o número 3, que é justamente o que Adonai tem insistido na sua Torá em dizer: habitarei no meio de vós, serei o vosso Elohim, e vós sereis o meu povo. Mas quando, pessoal? Quando que essa plenitude vai acontecer na nossa vida? Quando que Adonai vai habitar no meio de nós? Quando Adonai será o nosso Elohim? E quando nós será o seu povo? Adonai já falou isso várias vezes na Torá, a gente tem estudado muito isso. Quando nós obedecer os seus regulamentos, quando nós cumprir a sua Torá, quando nós praticar os seus rukotai, os seus regulamentos. Então perceba que tudo isso está codificado dentro da bênção sacerdotal. É muito lindo quando a gente pega a Gemátria. A Gemátria faz a gente ver algo que não está explícito, né? Que está oculto aí dentro do texto. Então, para a gente finalizar essa parte da bênção sacerdotal, a gente vai somar quantas letras tem toda a bênção sacerdotal, quantas palavras vai aparecer e qual é a raiz, né, de toda a bênção sacerdotal. Ao todo, ela tem 60 letras e ela compõe 15 palavras. O valor numérico total, né, de toda a frase, que são 3 partes, a gente viu cada uma delas. O valor numérico total é 2.718 e a raiz é 9. Veja que coisa interessante. A raiz de toda a bênção sacerdotal junto, né, somando o valor numérico de todas as 60 letras, é 9. E quais são as palavras que têm essa mesma raiz? A gente vai ter a palavra or, que é a palavra luz. A gente vai ter a palavra rai, que é a palavra vida. Essa graça. Man, né, o maná, que é alimento. E o Shabat, pessoal. Olha o Shabat aqui. Então percebe que o Shabat, percebe que o maná, percebe que luz, que vida, que graça, que é a palavra Hesed, tem tudo a ver com a bênção sacerdotal. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês a conexão entre o Shabat e a bênção sacerdotal. Aquela bênção que nós recita, né? Um em favor do outro, porque a bênção não é recitada em favor de nós. Quando nós recitamos essa bênção, nós estamos recitando em favor de outras pessoas, porque é assim que é feita uma bênção, é assim que Adonai nos ordenou que fizesse. Então, quando nós recita essa bênção sobre as outras pessoas, a gente vai estar determinando tudo isso sobre a vida da pessoa. Descanso, ou seja, o Shabat, né? Alimento, luz, graça e também vida. Mas tudo isso a pessoa vai ter simplesmente de eu recitar uma bênção para ela? Não, pessoal. Eu vou fazer a minha parte recitando a bênção em favor de você. Você vai fazer a sua parte recitando a sua bênção em favor de mim. Só que eu preciso entender como é que eu vou fazer para receber todas essas bênçãos. E a gente entendeu. A Gemátria nos ajudou a entender o que é que eu devo fazer para que essas bênçãos venham sobre mim. Primeiro, tenho que obedecer a Torá.
tenho que cumprir com os regulamentos. Obedecendo a Torá, cumprindo com os regulamentos, as 3 bênçãos, a plenitude de Adonai estará sobre a nossa vida. Tudo isso estará sobre a nossa vida, mas isso é condicional, tá, pessoal? Simplesmente se a gente cumprir com a Torá. Muito lindo, né? Espero que você tenha entendido essa parte. E agora, pessoal, a gente vai para o capítulo 7, que é o último capítulo dessa porção, onde a gente vai ver a primeira oferta no Mishkan e o seu significado. Esse capítulo 7, ele é dedicado totalmente, exclusivamente para falar sobre isso. Ele tem ao todo 88 versos. A Torá fez questão de registrar e citar para nós qual foi as ofertas que as tribos ofereceu. A gente vai ler, a gente vai tentar entender um pouquinho sobre o significado de tudo isso. Após as tribos fazer o censo conforme foi ordenado na porção passada, após eles se organizar, né, em volta do tabernáculo, cada tribo no seu local que foi estabelecido por Adonai. A gente viu na porção passada qual foi o critério que Adonai usou para colocar cada tribo no seu local. Se você não assistiu, convido você a assistir a porção Bamidbar. Após tudo isso, pessoal, as tribos então vão trazer uma oferta especial para o tabernáculo. E a gente vai ver agora qual foi essa oferta. Vamos tentar entender o significado de tudo isso. Veja só. No dia em que Moshe terminou de arrumar o tabernáculo, o Mishkan, ele o ungiu e o consagrou, assim como todos os seus utensílios, o altar com seus utensílios, depois de ungí-los e consagrá-lo. Os líderes de Israel, ou seja, os príncipes de cada tribo, os cabeças, né, de seus pais, fizeram uma oferta especial, pessoal. Estes foram os líderes das tribos encarregados da enumeração do censo, ou seja, aqueles príncipes que foram responsáveis, cada um pela sua tribo. Aquele que era o líder de cada tribo, ele vai então fazer uma oferta representando, claro, a sua tribo. E a Torá vai citar qual foi a oferta, pessoal. Veja que coisa interessante. Eles levaram de sua oferta diante de Adonai 6 carroças cobertas de 12 bois, ou seja, uma carroça por 2 líderes e um boi por pessoa, e apresentaram diante do tabernáculo. Veja só o que as tribos fizeram. Cada tribo ofertou um boi. Cada tribo deu um boi para o tabernáculo e cada 2 tribos deu um carro. Mas por quê, pessoal? Porque cada carro ela era puxada por 2 boi. Então foi 6 carros e 12 boi. As tribos se uniu e deu essa oferta em favor do tabernáculo. Agora veja o que Adonai vai falar para Moshe, o que vai ser feito com essa oferta. Adonai disse para Moshe: receba a oferta deles e usa no serviço da tenda do encontro. Entregue para os levitas, a cada um de acordo com a necessidade de sua obrigação. Moshe então pegou as carroças e os bois e deu para os levitas. Ele deu 2 carroças e 4 bois para a família de Gerson, de acordo com as suas necessidades, e deu 4 carroças e 8 bois para a família de Merari, de acordo com as suas necessidades. E Itamar, o filho de Ararão, era, né, o supervisor dessas 2 famílias. Então, por que Moshe não dividiu meio a meio, né, pessoal? Se tinha 6 carros, por que ele não deu 3 carros para Gerson e 3 carros para Merari? Tudo tem um porquê, tá, pessoal? A família de Gerson, a gente viu na porção passada, ela era responsável com os panos, com a cobertura do tabernáculo. Enquanto que a família de Merari era responsável pela estrutura, pelas tábuas, pelos pilares, ou seja, pela parte pesada. Então Moshe ele dividiu esses carros de acordo com a necessidade. Como a família de Gerson tinha um serviço mais leve, não havia necessidade de ter 3 carros. 2 carros era o suficiente. Então Moshe deu 2 carros para a família de Gerson e 4 carros em favor da família de Merari. No entanto, os descendentes de Corrate, eles não receberam nada. Por quê? Porque eles eram responsáveis com os utensílios sagrados, ou seja, com os móveis, né, com a mesa, com a menorá, com a arca da aliança, com os altares, e tudo isso eles levavam sobre o ombro. Então não tinha por que
Moshe dar nenhum carro para essa família. Além disso, pessoal, os líderes das tribos levaram uma oferta para a dedicação do altar no dia da unção. Os líderes levaram a sua oferta diante do altar. E Adonai falou para Moshe, eles, os líderes, os príncipes das tribos, devem apresentar a sua oferta para a dedicação do altar, cada tribo em um dia próprio. Então veja só, são 12 tribos, cada dia será o dia de uma tribo fazer a sua oferta. Então qual será a tribo que vai levar a primeira oferta, pessoal? Primeiro teve que haver o censo, primeiro foi feita a contagem das tribos, depois da contagem, Adonai mandou que organizasse o acampamento em volta do tabernáculo, cada tribo no seu local. A ordem das tribos se acampar em volta do Miscã tinha a ver com o censo que foi o fator determinante para dizer qual tribo ia ficar em cada lugar. A gente explicou isso na porção Bamidbar. E quem foi a tribo que ficou em primeiro lugar? A tribo de Yehudá. A gente viu que a tribo de Yehudá foi escolhida por Adonai para ficar no lado do leste, no lado da porta do tabernáculo. O primeiro grupo que ia levantar acampamento quando o tabernáculo fosse mudado de lugar. Então, quem será o primeiro a fazer a oferta? Será a tribo de Yehudá. E quem era o líder de Yehudá? Naashon. Vamos ler. Adonai disse, Naashon, o filho de Aminadav, da tribo de Yehudá, apresentou a sua oferta no primeiro dia. Ou seja, a primeira tribo a fazer a sua oferta foi a tribo de Yehudá. E quem foi o responsável em fazer essa oferta, pessoal? O líder da tribo. E a Torá vai citar qual foi a oferta que Naashon trouxe e vai citar também a ordem de todas as tribos. Cada uma na sua ordem, cada uma no seu dia. Se Yehudá veio primeiro, qual seria a próxima? Seria Isacar, com certeza, porque Isacar seria a tribo de número 2. Aqui vai ser a ordem do acampamento, tá, pessoal? E a Torá vai dizer então qual foi a oferta que Yehudá trouxe. Ele, Naashon, ofereceu um prato com um peso de 130 shekel, ou shekalim, né? E uma bacia de prata com 70 shekalim, ambos repletos de farinha pura amassada com azeite de oliva para a oferta de grãos. É muito interessante esses números aqui. O Moré Felipe fez um estudo falando sobre isso. Recomendo você assistir o Momento do Hebraico, que o Moré Felipe falou somente sobre isso, pessoal. É muito profundo isso daqui. A gente sabe que os números não aparecem na escritura por acaso. Não é por acaso que a Torá está citando o peso desse prato aqui. Não é por acaso que a escritura está citando o peso dessa bacia. Eles fizeram essa oferta de forma proposital. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo e o que significava tudo isso. Por exemplo, 130, a gente lembra do quê? A gente lembra, claro, da idade do nosso pai Ada, né, quando teve Sete, o filho, né, que vai puxar a descendência até chegar a Abraham. Mas a gente lembra também do nosso pai Iaco, que desceu para o Egito com 130 anos, pessoal. E é interessante que o nosso pai Iaco desceu para o Egito, além de ter 130 anos, desceu com 70 pessoas. Olha o peso da bacia de prata que Naashon está oferecendo aqui. 70 shekalim. Então perceba que isso não é por acaso e a Torá não está citando isso por acaso. Tudo isso tem significado. Então eu vejo uma conexão muito linda aqui entre a idade do nosso pai Iaco e também o número de pessoas que desceu para o Egito, né, acompanhando o nosso pai Iaco. E esse povo se tornou uma grande nação. Nação essa que agora está diante de Adonai, acampado no deserto do Sinai, fazendo aí a sua primeira oferta no Miscã, que era a habitação do Todo-Poderoso. Além disso, olha só, ele ofereceu um recipiente de ouro de 10 shekalim, cheio de incenso. Olha o peso desse recipiente aqui, 10 shekel. O que esse número 10 significa, o que representa? Então veja só, o nosso pai Iaco desceu para o Egito com 130 anos, desceu com 70 pessoas. Essas 70 pessoas se tornou um povo que Adonai levou até o deserto. E lá no deserto fez com eles um pacto, uma aliança,
baseada nessas 10 palavras, pessoal. Esse número 10 aqui, sem dúvida, representa as 10 palavras. Tudo isso é um desenho. Isso é muito lindo, né? Além disso, ele vai ofertar agora animais, pessoal. Veja só. Ele ofereceu um novilho. A gente vai contar esses animais, tem algo bem interessante aqui. Ele ofereceu um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como oferta queimada, ou seja, como oferta de elevação. Além de um bode como oferta pelo pecado. E para sacrifício de paz, sacrifício pacífico, ele ofereceu 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Nachshon, o filho de Aminadab. Então veja só, pessoal, Nachshon, o príncipe da tribo de Judá, foi o primeiro a fazer a oferta, né, no primeiro dia. No segundo dia vai vir a outra tribo, né, que vinha na sequência, que estava acampada em volta do Miscã. Todas as tribos vai fazer a mesma oferta, tá, pessoal? Nenhuma tribo ofereceu algo diferente. A oferta é a mesma, então a gente não vai ler todas as ofertas, mas eu fiz questão de multiplicar tudo isso por 12. Vocês vão ficar impressionados com o significado de tudo isso. Primeiro vamos ver novamente o acampamento, como que eles estavam acampados em volta do Miscã. Aqui está o Miscã. Percebe que a porta do Miscã estava para a direita, aqui, né, para o leste. Quem estava acampado aqui no leste? Yehudá, depois de Yehudá, Isacar, depois Zebulão. Então é essa a ordem que eles vão trazer a oferta. Primeiro dia foi Judá, no segundo dia vai ser Isacar, no terceiro vai ser Zebulão. Aí depois vem um grupo aqui do sul, liderado por Reuve. Depois vem um grupo do oeste, liderado por Efraim. E no final vai vir um grupo do norte, liderado por Dan. Então vamos ver novamente qual foi a oferta, né? Qual foi a oferta que Nachshon ofereceu. E essa oferta será a mesma oferta de todas as tribos, pessoal. Veja que coisa interessante. Veja só, cada tribo vai oferecer um bode como oferta pelo pecado. Isso é um padrão. Sempre quando um príncipe for fazer uma oferta pelo pecado, ele jamais poderá ofertar um novilho. Novilho só quem oferece é Aharão, só o sacerdote. E isso é feito somente no dia de Yom HaKippurim. Todo o início do mês, pessoal, o povo de Israel tinha que oferecer um bode como oferta pelo pecado. Isso a gente vai ver ainda em porções futuras. Só que aqui na inauguração do Miscã, cada tribo ofereceu um bode. Então veja só, se cada tribo oferecer um bode como oferta pelo pecado, são 12 tribos, então vão ser ofertados 12 bodes. Cada tribo também ofereceu um novilho, um carneiro e um cordeiro como oferta de elevação, aquela oferta que é totalmente queimada. Ou seja, cada tribo ofereceu 3 animais como oferta de elevação, 3 vezes 12 vai dar 36 animais. E como oferta pacífica, essa oferta é aquela que os ofertantes têm direito de consumir da carne, somente a gordura, somente os miúdos é queimado no altar, uma parte vai para o sacerdote, o restante é daqueles que ofereceu. Então, de oferta pacífica foi 2 bois, 5 carneiros, tudo isso tem um porquê, tá, pessoal? Tudo isso tem um significado, a gente já vai entender isso. 5 bodes e 5 carneiros. Então, como oferta pacífica, cada tribo ofereceu 17 animais, 17 vezes 12 vai dar 204 animais. Veja quantos animais, pessoal. Então, vamos ver a ordem que as tribos ofereceram. Primeiro veio o Yehudá, né? E o seu príncipe era Nachshon. Em segundo veio Isacar, o príncipe era Natanael. Depois veio Zebulão, o príncipe era Eliave. Depois veio o grupo do sul, Reuve com o Elisur, né, o príncipe. Depois Shimon, o príncipe era Selumiel. Depois Gade, o seu príncipe era Eliasaf. Depois vai vir um grupo do oeste, liderada por Efraim, o seu príncipe era Elisama. Depois veio Manassés, o seu príncipe era Gamaliel. E finalmente Benjamim, o seu príncipe era Avidã. Aí depois vem um grupo do norte, liderado por Dan, o seu príncipe era Pagiel. Depois veio Azer, e o seu príncipe era Ocrã. E o último da fila, Naphtali, o seu príncipe era Aquira.
Então, as 12 tribos, todas elas ofertou isso daqui, tá, pessoal? Nenhuma tribo ofereceu nada diferente da outra. A oferta era a mesma, por quê? Porque tudo isso tem significado. O bode, eu já expliquei para vocês que significa príncipe, né? Então, sempre quando uma tribo ou o chefe de uma tribo for fazer uma oferta, ele terá que sempre oferecer um bode. E esses 3 animais aqui, o que significa, o que eles representam? Um novilho, um carneiro e um cordeiro. Representa os 3 patriarcas, pessoal. Abraão, Isaac e o nosso pai Iaco. Cada animal desse tem um significado, cada um representa um dos nossos patriarcas. Ao todo, pessoal, foi ofertado 264 animais. Isso é muito interessante porque cada tribo ofereceu 22 animais. Por quê? Eles ofereceram 17 animais como oferta pacífica, 3 animais como oferta de elevação, né? 17 mais 3, 20. Um bode como oferta pelo pecado, 21. E um boi para poder puxar os carros que vai transportar o tabernáculo. Então, cada tribo ofereceu 22 animais. Isso é muito interessante, porque 22 é exatamente, né, o número de letras do alfabeto hebraico. Totalizando tudo, né, 22 vezes 12, 264 animais foram ofertados. Isso é muito interessante. Então, vamos entender melhor o significado de tudo isso para a gente finalizar o nosso estudo. Eu já falei para vocês que o bode representa o príncipe, que é Israel, né? Representa também o nosso Mashiach, que é o príncipe do eterno. O novilho representa Abraão, que simboliza a Torá. O carneiro representa Isaac, que é também um símbolo dos mispatins, dos juízos do eterno. O cordeiro representa o nosso pai Iaco, que representa os ruquins, pessoal, os estatutos. Então, a Torá, ela é constituída desses 2 princípios aqui. As 2 bases da Torá é o quê? Estatutos e juízos. Então, Abraão representa a Torá, Isaac representa o juízo, Iaco representa os estatutos. Tudo isso está representado nesses 3 animais que foram ofertados aqui como oferta de elevação para Adonai. Agora vamos ver o significado desses outros animais. Veja só. Os 2 bois representam as 2 tábuas da Torá. E os 5 carneiros, os 5 bodes e os 5 cordeiros. Olha só. 5 carneiros representam 5 rolos da Torá, 5 pronunciamentos de um lado e os 5 pronunciamentos do outro, pessoal. Então não é por acaso que eles ofereceram assim, essa ordem aqui. Toda essa ordem tem um significado. Os 2 bois representando as 2 tábuas da Torá, 5 carneiros representando os 5 livros da Torá, os 5 bodes representam os 5 mandamentos de uma tábua, e os 5 cordeiros representam os 5 mandamentos da outra tábua. A Torá não mostra para nós esses números, né, esses sacrifícios assim só por mostrar, só como curiosidade. Não, existe significado profundo por trás disso. Eu particularmente gosto muito de analisar essas coisas, pessoal. Eu fico encantado com tudo isso. Somando então, né, para a gente finalizar, deu um total de 264 animais. Se a gente for tirar a raiz, quanto vocês acham que vai dar aqui? 2 mais 4, 10, mais 2, 12. E se a gente tirar a raiz de 12, vai dar o quê? 3. 3 tem a ver com o quê, pessoal? Para a gente finalizar com chave de ouro esse estudo. Tem a ver com o pacto que o nosso Adonai fez com os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, todos esses sacrifícios que foram feitos por cada uma das tribos apontava para tudo isso. Veja que ensinamento profundo a Torá está nos dando. Bom, pessoal, nosso estudo ficou um pouquinho longo, né? Porque é muita informação. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa. Na próxima porção, o povo de Israel já vai levantar acampamento para partir marchando rumo à terra prometida. A nuvem vai levantar acampamento e eles então vão partir naquela ordem, né? Que eles estavam acampados em volta do Miscã, caminhando já rumo à terra prometida. Só que primeiro eles teriam que chegar em Cades Barneia, porque de lá de Cades Barneia é que a nuvem ia levá-los para a terra prometida, claro, se eles obedecessem a nuvem, mas a gente já sabe o que aconteceu.
Então, eu espero vocês na próxima porção, se Adonai assim nos permitir. Desejo que você tenha uma ótima semana. Que Adonai te abençoe grandemente. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menaché. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e põe em ti a sua paz. Assim seja.